Bom, então, dentro dessa conjuntura, dessa crise social, política e econômica que a gente está falando aí, soma tudo isso às ideias iluministas. Afinal de contas, estamos falando da França. Né? E a gente teve aquela aula de iluminismo, de século das luzes, e qual é a origem mesmo desse século das luzes? Ah, a França. Legal. Então imagine agora aquelas ideias de liberdade circulando nos meios, circulando entre a burguesia, circulando por essa população francesa, de certa forma, e esses problemas reunidos. Você está com um ambiente favorável ao processo revolucionário. É claro que a revolução em si ela vai se dar mais claramente por uma questão política, e é essa que a gente vai ver agora. Quer ver? Vamos lá. O rei está pressionado. O rei tem que resolver os problemas da França. A França gasta 60% do que arrecada em pagamento de juros de dívida externa. O francês comum chega a gastar 80% do seu salário para comprar pão. Tudo bem que pão é o principal alimento do francês nessa época, né? Um francês médio, ele come em média 1 quilo de pão por dia. É o principal alimento dele. Tá, mas imagina, 80% do salário para comprar o pão, para comprar o alimento. Então, quer dizer, essa é a conjuntura. O rei se sente pressionado, ele tem que adotar medidas. Os seus ministros, Calonne, Turgot, eles são forçados a falar o que para o rei? Rei, senhor, majestade, Luís XVI. Nós só temos uma solução para sanar essa grave crise econômica. Nós temos que taxar o primeiro e o segundo estado. Ou seja, qual é a sugestão desses ministros? Ora, nós temos que acabar com os privilégios da aristocracia. Aumentar a tributação sobre o terceiro estado é demais, eles não vão suportar. Nós temos que taxar o primeiro e o segundo estado. E o rei, então, faz o quê? Convoca a Assembleia dos Notáveis, convoca o primeiro e o segundo estado para sugerir. Né? E aí, imaginem vocês, né? Primeiro e segundo estado, o que vocês acham? Estamos aqui precisando resolver o problema econômico e estamos pensando em taxá-los. Gente, é óbvio que isso vai gerar o que nós chamamos de uma reação aristocrática. Os ministros vão caindo. Calonne, que era um querido, né? Todos eles, de certa forma, pelas suas medidas consideradas extremamente populares, eles acabavam sendo queridos pelo povo. E a deposição desses ministros ia gerando ainda um maior rebuliço nessa sociedade, principalmente naquele trabalhador francês, no operário francês, naquele operário parisiense, aquele homem que está ali acompanhando, de certa forma, os acontecimentos. O rei não sabe o que fazer. Né? Os ministros, né, não são bem aceitos pela aristocracia, a aristocracia não aceita perder seus privilégios, o rei então vai convocar a famosa Assembleia dos Estados Gerais. O que é isso? É o parlamento francês, que não era convocado há décadas. Então qual é a ideia? Vamos reunir o parlamento, e aí nesse parlamento você tem o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. São deputados, representantes dos 3 estados. E aí então nós vamos votar, né, pela solução dos problemas da França. O rei está fazendo o quê? Ele está empurrando o problema. Legal, aí vamos lá, o terceiro estado começa a se manifestar. Vamos lá, peraí, tem alguma coisa errada aí. Nós não podemos fazer uma votação do jeito que é. Como é que era a votação? Primeiro e segundo estado tinham mais representantes do que o terceiro estado. E mais do que isso, o voto era por estado. Ou seja, os deputados do clero chegavam a um acordo e davam seu voto. Os deputados da nobreza chegavam a um acordo e davam seu voto. Os deputados do terceiro estado, que por ser um voto censitário, claro, não tinham camponeses ali, nem operários, era burguesia. Então os burgueses estavam ali e davam seu voto. Caramba, não precisa ser nenhum gênio da matemática para você entender que em qualquer votação que colocasse em risco os privilégios da aristocracia, ia dar quanto? Primeiro estado, a favor ou contra o fim dos privilégios? Contra. Segundo estado, a favor ou contra? Contra. Terceiro estado, a favor. Gente, óbvio que o terceiro estado ia ficar ali sempre perdendo essas votações. Aí vem as grandes reivindicações, isso é muito interessante. Né, num panfleto veiculado, né, por um advogado do terceiro estado, eles vão fazer o seguinte, olha o panfleto como é interessante, já deu muita questão de vestibular isso. O que é o terceiro estado? Tudo. Por que ele diz tudo? Porque o terceiro estado representa aproximadamente 96% da população francesa. Ok? Sinal que o primeiro e o segundo estado juntos representam aproximadamente 4%. Beleza. O que é o terceiro estado? Tudo. O que tem sido ele no nosso sistema político até agora? Nada. O que deseja ele ser? Alguma coisa. O que é esse ser alguma coisa? Ser alguma coisa significa que o número de deputados do terceiro estado deveria ser o mesmo do somatório dos deputados do primeiro e do segundo. Legal? Então, seria o mesmo número. Então, a aristocracia, né, teria um determinado número de deputados e o terceiro estado o mesmo número. Isso aí o rei permite, tranquilo. Então, você vai ter lá, né, 300 quase deputados do terceiro estado, 100 e tantos do primeiro e 100 e tantos do segundo. Mas isso não adianta se você não tiver a mudança de um outro detalhe. O voto não pode mais ser por estado. O voto tem que ser por cabeça, por deputado.
Aí você vai dizer assim, vai dar empate. Não, não vai dar empate. Porque é claro que você tem que imaginar que a sociedade não é homogênea. Ou você acha que todos os membros do clero iam votar contra o terceiro Estado? Não. Você acha que todos os membros do segundo Estado iam votar contra o terceiro Estado? Não. Então eles acreditavam sim que numa votação por deputado eles pudessem, né, promover verdadeiras reformas, mudanças na França. Mas e aí? Luís XVI vai atender esse pedido? Ele sabe que aí é o grande lance. Se ele permite o voto por cabeça, ele está gerando uma reforma significativa. E aí ele vai vacilar. Ele vai enrolando o terceiro Estado. Não, veja bem, eu estou vendo. Não, veja bem, eu estou vendo. Vamos ver no que vamos ver. É o grande momento em que o terceiro Estado, então, frente ao rei indeciso, a um rei vacilante, a um rei, digamos, quase medroso. Sim, porque ele diz não de um lado, ele pode sofrer a reação do terceiro Estado. Ele diz não do outro, ele sofre a reação. Então ele tenta se equilibrar, mas não dá mais. O terceiro Estado se separa dos Estados Gerais e se autoproclama Assembleia Nacional Constituinte. Prezados, esse é o grande momento revolucionário, politicamente falando. Essa é a revolução. Tá aí, começou a revolução. Aí você está aí se perguntando agora, mas espera aí, e a Bastilha, Tite? Né? Professor, né? Já que a gente está falando da Revolução Francesa, deixa o Tite para outro lado. Tite era na aula de independência dos Estados Unidos, né? Agora é professor, né? Cadê a Bastilha? Né? Gente, a Bastilha, veja bem, o que está acontecendo? Isso é um ato político. Eles vão se reunir no salão do Jogo da Pela, porque o rei fecha o salão de reuniões, dizendo que tem que fazer obras. Imagine você, né? Fazer obra. Não tem dinheiro para nada, vai fazer obra no salão. Era uma forma, obviamente, de tentar inibir o movimento. Aí os caras se reúnem no salão da Pela e juram, fazem o juramento do salão da Pela, o Jogo da Pela. Onde eles juram só se dissolver quando tivessem redigido uma constituição para a França. Prezados, queridos, isso é revolução. Fazer uma nova constituição, criar novas regras para a França. Luís XVI pede que os deputados do primeiro e segundo Estado participem, muitos se negam, mas ele ainda tentando manter o controle da situação, diz, não, tudo bem, legal, então participem, alguns obviamente participarão. E ali começa a se redigir a Constituição. Essa é a primeira fase da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte. E o que é a Bastilha? Ora, essas notícias chegam na cidade, chegam em Paris ali, tá ali. E aí quando chega a Paris, o que acontece? A população entra num estado de festa. Eu vi, me lembro como se fosse hoje. Não se fosse hoje. Homens dançando, homens, mulheres, crianças dançando em Paris, dançando pelas ruas. E nesse momento, eles vão buscar o que era para eles o maior símbolo do antigo regime. Eles vão buscar a prisão da Bastilha, que era uma prisão do antigo regime já praticamente em desuso. Eles vão buscar a Bastilha. Esses homens se encaminham para aquela antiga prisão, quase que desativada, começam a demolir, a destruir a Bastilha com suas próprias mãos, usando martelos, picaretas. Vão tirar de lá de dentro o conde de Lorraine, que era o conde responsável pela administração, o nobre responsável pela administração da Bastilha, e vão começar a bater no nobre, pisá-lo, chutá-lo, até que então cortam a sua cabeça e empalam numa baioneta. Surgem aí dois grandes símbolos da Revolução. Um muito mais famoso, a queda da Bastilha, a destruição da Bastilha, mas um outro muito forte também, que serão as cabeças cortadas, um símbolo bem violento da Revolução Francesa.